o que eu mais escuto das minhas pacientes é exatamente o que eu já vivi. Ser mulher, ser mãe, ser esposa, ter um trabalho e ficar perdida no meio disso tudo. Como é que a gente lida com isso? As fases, elas são diferentes ao longo da nossa vida e a gente precisa começar a entender que as mudanças são naturais. Sempre sonhei em ser mãe de um casal. Eu tenho o Vicente, de 7 anos, e a Catarina, que vai fazer 6 agora. Eu me realizei com a maternidade, mas a partir do momento que eu tive o Vi ali, fora da barriga, tudo mudou. E até eu entender que existia uma nova versão de mim, foi sofrido, foi delicado, foi diferente. Eu sempre tive vontade de voltar a trabalhar. Eu nunca pensei em parar de trabalhar, mas nesse início, né, da primeira maternidade, o coração dói demais. O coração dói demais. Dói porque você tá uma onda de hormônios, você tá com o coração batendo fora de você. Você quer fazer tudo pelo seu filho, mas tá te faltando alguma coisa. Os seus momentos passados, o seu cuidado, o seu sono, a sua hidratação, a sua alimentação, o teu corpo fica diferente. E até a gente conseguir realmente desprender e entender que desprender não é separar, é simplesmente conseguir seguir a nossa vida agora com um filho e não só vivendo para aquele filho, demora um pouquinho. E existe dor no processo. Mas a dor não significa que é algo ruim. A dor significa que é algo que está sendo construído, é algo que está sendo remanejado, é algo novo que precisa ser organizado dentro da nossa rotina. Se existe uma coisa pontual para esse vídeo de hoje que eu quero que você se pergunte agora, é se você tem uma rotina dentro da tua realidade hoje, não comparado e sendo cobrada a rotina do que era antigamente, do que já foi, mas com o que você vive hoje. Eu entendi que fazia parte de mim continuar a trabalhar. Então, em um processo de coragem, que não é confortável, eu organizei para que eu tivesse uma pessoa de confiança e voltasse a atender no consultório. Porque voltar a trabalhar para mim era sobre missão, era sobre transformar vidas, continua sendo, mas era sobre um momento meu. Eu me sentia eu mesma ali trabalhando. E eu entendo também que existem mulheres que escolhem viver a maternidade e a casa como um trabalho. E isso não deve ser julgado. Ninguém deve ser julgado. As que desejam voltar a trabalhar, as que talvez não desejam, mas precisam voltar a trabalhar, as que podem e escolhem não voltar a trabalhar externo, mas que assumem toda a responsabilidade 24 horas de um lar, que é também uma loucura, se não mais cansativo do que quem trabalha fora. Mas quem é você? Naquele momento, qual é o seu desejo? Porque é só quando você está inteira que, independente da rotina que você monta, você vai conseguir estar entregue em todos os momentos. Se a gente tem o desejo de voltar a trabalhar, mas escolhe ficar dentro de casa por uma culpa, por um peso, ficar dentro de casa se torna algo extremamente árduo, se torna algo sofrido. Agora, se você queria muito ficar em casa e podia muito ficar em casa, mas vai trabalhar, porque o que vão pensar de você? Porque como que você não trabalha? Porque como que você não vai ter o teu dinheiro? Como que você vai ficar pesado também? Precisa existir um propósito dentro dessa escolha. Eu escolhi continuar. Eu fui construindo os meus horários e fui tocando com o Vi. Eu entendia que ele estava bem seguro, organizado e que eu voltava melhor, eu voltava inteira para estar com ele cada vez que eu saía. Com 1 ano do Vicente, eu engravidei da Catarina. Eu queria muito tê-los perto. E assim, eu sabia que ia ser uma loucura, mas eu não imaginava que seria tanta loucura. Então a diferença deles é de 1 ano e 9 meses. Quando o Vi tinha 1 ano e 9 meses, a Kate nasceu. E eu tive 2 bebês em casa. E como os planos de Deus não são os nossos planos, a Catarina nasceu na primeira semana de pandemia, no primeiro lockdown do Covid em 2020. Na minha cabeça, o Vicente
já ia estar na escola, já ia estar adaptado. Ele chegou aí uma semana pra escola antes de fechar tudo. Não foi isso que aconteceu. Voltou todo mundo pra casa. Eu, no fim de gestação, sozinha, morando numa chácara, com o Vi, barriguda, né, ali completando os meus 9 meses de gestação. E eu tive a Catarina, né, nesse período. Então, nós ficamos muito em casa, nós 3. O trabalho do meu marido continuou. E ali eu descobri que enfrentar a realidade e abraçar o que aquele momento pede faz parte. Eu ia entregar o meu consultório já logo que o Covid começou, mas a pessoa que me alugava a sala falou: Isa, espera, agora não é hora. Eu vou te fazer um preço mínimo de aluguel, só para eu ir mantendo aqui a clínica. Deixa a rotina do mundo voltar e você escolhe o que você quer fazer. Tudo bem. O consultório ficou lá e eu continuei cuidando dos 2. Gente, ter 2 bebês foi uma loucura. A moça que me ajudava lá em casa, ela falou assim: Isadora, eu tenho gêmeos. Ter 2 próximos assim é mais difícil do que ter gêmeos. Porque eu tinha um no colo e um engatinhando. Eu tinha um engatinhando, eu tinha um andando. Eu tinha uma começando a andar, tinha um correndo. Os 2 de fralda, os 2 com papinha, os 2 com... Rolo em cima de rolo. E naquele momento foi muito interessante, porque olhando pra trás, eu me envolvi tanto com os meninos e eu deixei o trabalho de lado que eu comecei a me perder. Comecei a me perder porque eu fiquei sem rotina. Eu comecei a me perder porque as minhas escolhas giravam em torno deles. Do momento deles de sono, do momento deles... E aí eu tava exausta, quando eles descansavam eu queria descansar também, porque não é quem nunca. E, gente, eu lembro muito dessa fase. Quando o mundo começou a voltar, né, do Covid, eu não queria parar de trabalhar, mas também meu coração não tava mais batendo pelo consultório. Foi muita coisa, né, acontecendo naquele ano, quem viveu entende. Eu comecei a olhar pra mim. Falei, bom, eu vou aproveitar esse tempo que dá pra eu dar um descanso do trabalho e vou começar a me cuidar. Consegui colocar o Vi na escola. Sofrimento, né, de colocar o primeiro filho na escola, porque ele tinha idade ainda para continuar um pouco mais em casa, mas eu escolhi colocar na escola, e aquela culpa de mãe, põe, não põe, tinha que ficar... Enfim, que rolo. Coloquei. E fiquei só com a Kati. Teve uma foto que eu vi, gente do céu, essa foto. Ai, meu Deus, vamos ver se eu acho essa foto pra eu colocar aqui nesse vídeo. Eu tava irreconhecível no meu estilo de roupa, do jeito que eu tava. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, socorro. Quem sou eu? Onde é que eu fui parar nessa loucura de cuidar de filho? Mole, que eu tava fora da academia, não engordei não, porque acho que era tanta correria com 2, não deu tempo de engordar. Mas eu sei que muitas de vocês engordam porque no descanso come, né? O meu não dava nem tempo de eu comer, era tanta loucura atrás deles. E aí eu parei, eu olhei, eu falei, caramba, quem sou eu? Quem sou eu? Onde estão os meus prazeres? Onde está o meu autocuidado? Onde está o meu momento com o meu marido? Onde está a minha vida? E aí eu contratei uma amiga querida para fazer consultoria de imagem comigo. Tirei tudo do guarda-roupa, exercitei o que eu ia usar, o que eu não ia usar e comecei a repaginar realmente, né, dentro da minha essência. E eu me lembro que depois que a gente organizou tudo e ela me deu dicas preciosas para eu entender aquela nova mulher que existia, aquelas roupas que estavam no armário já não cabiam em mim, mas não cabiam não é de tamanho. Não cabiam pela rotina, não cabiam pela realidade, não cabiam pela mulher que eu era. Roupa fala, a nossa estética fala. E aí eu me lembro que a gente fez todo um processo de estudo, de separar roupas, de organizar. E a primeira vez que eu me arrumei pra sair, depois que eu organizei o meu guarda-roupa, eu chorei no espelho. Eu chorei, eu tirei uma foto, eu mandei pra ela com as lágrimas assim escorrendo, porque ali eu me vi. Eu me vi como mulher, eu me vi como esposa, eu me vi como uma mãe bem cuidada. Eu me vi na realidade daquilo que eu estava vivendo. Sem ficar pensando no que eu tinha deixado para trás, sem ficar pensando no que eu poderia ter feito, sem ficar pensando no que vai ser do futuro, sem quem eu era agora e como eu poderia viver nessa essência. Ali eu vi a minha essência e foi emocionante, marcante e inesquecível. A gente se reconhecer, entender que antes de ser mãe, existe um casal. E antes de ser um casal, existe uma mulher. E se essa mulher não está bem cuidada e não se enxerga,
ela não consegue ser a esposa e a mãe da melhor maneira que ela poderia ser. Então, dentro dessa reconstrução, dentro desta nova identidade, dentro desta nova realidade que eu estava vivendo, eu comecei a colocar ordem de novo na minha vida. Ordem no sentido de aprender a contar com as pessoas, de não achar que eu sou uma super heroína e que só eu sirvo para dar banho nos meus filhos, só eu sirvo para dar comida para os meus filhos, só eu sirvo para levar e buscar os meus filhos, só eu sirvo para fazer os meus filhos dormirem. A maior parte do tempo sou eu e eu faço com amor. Mas quando por algum motivo é importante que eu faça uma outra coisa do meu cuidado, tá tudo bem eu contar com pessoas que eu amo e confio. Tá tudo bem eu dividir algumas funções com meu marido que dá para ele levar e buscar de vez em quando. Dá para ele ficar um pouquinho. Pra eu ir ali na academia, ou eu ir ali no salão, ou eu... Tá tudo bem. Eu acho que a mulher coloca um peso em cima dela, de que ela tem que fazer, que é ela que faz, que é ela que... E aí a carga fica pesada demais. Hoje se fala muito de rede de apoio. Eu não acredito que seja uma rede de apoio. Eu acredito que são simplesmente as pessoas que você ama e convivem com você, que você pode deixar um pouco o orgulho e o egoísmo de lado pra falar... Eu preciso de ajuda. Você pode ficar um pouquinho com ele pra mim? É pra ser leve. É pra ter liberdade com os nossos maridos de falar: meu amor, hoje eu tô tão cansada. A gente pode pedir alguma coisa? Ao invés de eu cozinhar? Organiza. Organiza um dia pra jantar fora. Organiza um momento para você ter a sós com ele. Uma vez na semana, eu e o Marcelo saímos. Nós fazemos questão. Uma vez por ano, uma viagem gostosa, um momento nosso, para que a gente consiga nutrir o nosso casamento e assim nutrir os nossos filhos. Ah, Isa, está de brincadeira, né? Não dá, não posso, não pode. Você não pode organizar teus filhos para assistir um filme com teu marido, que seja um jogo de um esporte que ele goste, mas só vocês dois. Deixando a casa gostosa, arrumadinha para vocês. Tomar um sorvete, fazer algo que vocês gostavam de fazer no início do relacionamento que vocês não faziam. Isso faz reacender a mulher que existe dentro de nós. O cuidado do corpo não é algo sobre vaidade, não é algo só sobre estética. Porque é sobre estética, sim. Você não fica muito mais feliz quando você se sente mais bonita? Quando você sente que tá bem cuidada? Quando você sente que existe zelo por quem você é? Chega de achar que se cuidar é coisa de patricinha, coisa de madame, coisa de... Se cuidar é coisa de filha de Deus. Se cuidar é coisa de ser humano. Se cuidar é cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo. Para de contar a historinha que tá minando o teu potencial. Hoje eu entendo que me cuidar é estar inteira pro meu trabalho, pra minha família, pro meu casamento, pro meu servir à igreja. Me cuidar faz com que eu me entregue em todas as áreas que eu escolho viver, não que eu tenho que viver. Eu escolhi o matrimônio, eu escolhi a maternidade, eu escolhi a nutrição, eu escolho trabalhar com o que eu trabalho e eu vou bem fazer isso. O que você escolhe, porque às vezes está tudo no piloto automático e aí fica difícil ter qualidade de vida também. O que você está vivendo hoje talvez seja o que você já sonhou um dia e você nem parou para pensar que os teus sonhos se realizaram, porque você vive murmurando, num descuido total com você. E essa casa aí, ó, que é o seu corpo, tá prestes a desmoronar. Agora, encontrar o equilíbrio é a grande jogada. Equilíbrio existe? Existe. Sabe como eu encontrei meu equilíbrio? Testando a rotina, testando horários, entendendo os temperamentos e comportamentos dos meus filhos, entendendo a demanda dos meus filhos e do meu marido, entendendo quais escolhas me traziam paz no coração. A nossa expectativa, o nosso pensamento sobre nós mesmas, às vezes não vai de encontro do que o outro espera de nós. A mulher, ela se cobra demais. Você deseja ser uma mulher perfeita, que aos olhos do seu marido talvez não precise disso tudo que você se cobra para ser perfeita para ele. Para os seus filhos, para ser a mãe perfeita, não precisa ser essa doida correndo atrás de tudo, tentando dar conta de tudo. Eles precisam de te ter como exemplo de uma vida equilibrada, feliz, amando o que faz e honrando o que Deus te deu. Para você mesma, você não precisa ter o corpo de capa de revista.
nenhuma beleza irretocável vinda de um banho de dermatologista, cirurgião plástico, estética para tudo quanto é lado. Precisa do seu natural. Você precisa de rotina, você precisa de ordem, você precisa de escolha. E mais do que tudo isso, você precisa se permitir. Deus é tão maravilhoso que a partir desse momento agora que você está me assistindo, você determinar que você se permite ser a sua melhor versão, você pode tomar atitudes já que vão começar a mudar toda a sua vida. E aí tá o segredo. Não tem hora certa para fazer acontecer. Teu corpo tá pronto para responder a todos os estímulos que você escolher dar a partir de agora. E é exatamente pela beleza da mulher e da vida da mulher que eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho. Cuidar de mulher é cuidar de um mundo inteiro, porque uma mulher bem cuidada e resolvida com ela mesma, ela faz milagres. Ela transforma ela mesma, ela transforma o lar, ela transforma marido, ela transforma filhos, ela transforma trabalho, ela transforma ministério, ela transforma onde quer que ela passe. Eu já ajudei mais de 150 mil mulheres a se reencontrarem. Eu já recebi tanto testemunho lindo de quando elas se permitem viver o processo e colocam cada coisa no seu lugar dentro do Power Jejum, que é o início dessa nova jornada de conhecimento, de autoconhecimento, de preenchimento do que realmente importa. É como se as travas e ciscos fossem removidos e você conseguisse enxergar o caminho para esse autocuidado. Aliás, amanhã tá começando uma turma. Vou deixar o link aqui para você se inscrever. Esse programa tem um valor simbólico acessível, porque ele tem realmente a missão de transformar a vida de cada vez mais mulheres em todos os âmbitos. Um feliz Dia das Mães. Deus te abençoe e te guarde. A tua melhor fase começa agora. É só você escolher o caminho certo. Um beijo. Se você pudesse dar um presente para a mamãe que não custa dinheiro, o que seria? Um abraço e um beijo. Ajude. Qual é o superpoder da mamãe? Ser carinhosa. Cuida da gente. Se a mamãe fosse um personagem, quem ela seria? Maria. A Barbie. Por que você ama sua mãe? Porque o trabalho dela me impressiona. Porque ela é legal. A mamãe cuida muito de vocês, mas quem cuida da mamãe? A vovó, porque ela é mãe da mamãe. Vovó. O que a mamãe faz que te faz sentir seguro? Me dá abraços. Te dá abraços. Quando você fica com medo ou triste, o que a mamãe faz? Vai lá do meu lado e reza comigo. Meus abraços. O que você quer que a mamãe saiba? Que a gente não ama. Ela seja sempre amorosa.